E aí, meu irmão, minha irmã, cristã, seja muito bem-vindo a esse vídeo que vamos falar um pouco sobre o temor a Deus e também sobre esse tempo da misericórdia que nós vivemos hoje em dia. Já peço a você que se inscreva no canal, curta o nosso vídeo, porque pretendo postar muitos vídeos agora nesse ano que irá se iniciar de 2023. Bom, mas sem delongas, vamos entrar no tema. Você já parou para pensar que hoje nós vivemos naquele que é chamado de tempo da misericórdia? Mas o que será esse tempo da misericórdia? Bem, nós podemos entender um pouco mais sobre isso quando nós pensamos no nosso pecado. Quando a gente peca hoje, apesar de que nós mereceríamos ir direto para o inferno, nós não vamos. Isso é por uma misericórdia muito grande de Deus. Toda vez que nós pecamos, apesar de que quando nós estamos pecando, nós estamos merecendo o inferno, Deus ele é muito misericordioso com a gente. E esse é o tempo da misericórdia. Deus ele está sempre pronto para nos dar outra chance toda vez que nós erramos. E esse tempo da misericórdia, em que a misericórdia prevalece no nosso meio, ele será um dia substituído, digamos assim, pelo tempo da justiça. E esse tempo da justiça, ele é um tempo muito duro para nós que somos pecadores, para nós que às vezes vivemos um período no erro. É um tempo muito duro para nós, porque hoje nós vivemos no tempo da misericórdia, nós cometemos um erro, nós podemos usufruir do perdão de Deus, nós podemos usufruir da misericórdia de Deus para nós, mas vai chegar um tempo, que é o tempo da justiça, em que a misericórdia vai dar lugar à justiça. O que você fez é o que será contado. Você já não mais terá a oportunidade de se transformar, de começar de novo. Você será julgado por aquilo que você era no momento em que essa chave dos tempos virá. Na hora que o tempo da misericórdia virar o tempo da justiça, você já não mais poderá usufruir dessa misericórdia de Deus que nos permite refazer as coisas, que nos permite recomeçar. Nós vamos ser julgados quando chegar esse tempo da justiça. E isso é uma coisa interessante e às vezes muito impensada por nós que vivemos na correria do dia a dia, tão acostumados com esse tempo da misericórdia, que nós não paramos para pensar que esse tempo vai chegar. Vai chegar um tempo em que o olhar misericordioso de Jesus para conosco vai se transformar em um olhar irado, um olhar querendo justiça para com aqueles que não fizeram, não cumpriram os mandamentos de Deus, e um olhar de justiça também para aqueles que cumpriram os mandamentos, aqueles que viveram de acordo com a vontade de Deus. E esse olhar de justiça, ele vai separar o joio do trigo. Vai ser tudo separado, vai ser tudo definido a partir da chegada desse tempo da justiça. Bom, e essa nossa ignorância, essa nossa falta de conhecimento, faz com que nós não nos preocupemos muito com esse tempo da justiça. Na verdade, a gente vive como se esse tempo não fosse chegar. E quando a gente vive de forma esquecida desse tempo da justiça que vai chegar, nós somos muito ignorantes. E fazendo um paralelo, o contrário da ignorância é a sabedoria. E na Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Bom, isso é muito profundo de se pensar. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Logo, quando a gente vive de forma sábia, lembrando sempre que esse tempo da justiça vai chegar, nós tememos a Deus, nós tememos muito a Deus. Se Deus, que é todo poderoso, que é todo amor, que é todo compaixão, mesmo assim, às vezes ele nos causa um certo medo, um certo arrepio. E quando chegar o tempo da justiça, quão mais horripilante vai ser Deus para aqueles que estão em pecado, para aqueles que não estão na graça. Bom, e eu queria trazer um texto para esse vídeo, que
que é um texto que se encontra em Mateus 10, em que Jesus diz mais ou menos o seguinte: não tenha medo daquela pessoa que pode te matar. Não tenha medo daquela pessoa que pode fazer mal ao seu corpo. Tenha medo sim daquele que pode fazer mal ao seu corpo e à sua alma. Aquele que pode jogar o seu corpo e a sua alma no inferno, nas profundezas do inferno. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Olha, você tem medo daquela pessoa que anda com a arma? Você tem medo daquele cara que anda de cara fechada para você? Daquela pessoa que fez bullying com você quando você era pequeno? Olha, deixa eu te contar um segredo. Isso aí não é nada comparado ao que eu vou fazer com aqueles que morrem em pecado ou que estiverem em pecado quando o tempo da justiça chegar. Bom, parando para pensar sobre isso, a gente percebe que realmente nós vivemos muito na ignorância. Nós temos muito mais medo às vezes de pessoas más do que da justiça de Deus. Nós às vezes nos preocupamos muito mais em ir dormir sem brigas com pessoas do que com ir dormir de mal de Deus. Isso é uma coisa muito irracional da nossa parte e nós devemos rever essas nossas atitudes, porque isso são atitudes ignorantes, como eu disse ainda agora. E bom, o que é temer a Deus? Partindo para um ponto bem prático, temer a Deus é o que a palavra induz a pensar, ter medo de Deus. Sim, temer a Deus é você ter medo de Deus, mas não simplesmente um medo irracional. Tenham medo de Deus porque Ele é todo poderoso e a gente não é nada. Tenha medo de Deus porque Ele tem tanta potência, tem tanta graça, tem tanta força, tem tanta influência no universo que nós simplesmente viramos pó até de contemplá-lo face a face. Deus nem está querendo fazer mal para a gente, mas se a gente contemplá-lo face a face, nós podemos virar pó por causa dos nossos pecados. Bom, e um Deus que só da gente olhar para Ele, a gente já pode virar pó, quanto mais esse Deus querendo fazer mal para nós, por causa do nosso pecado, por causa da nossa rebeldia. Enfim, sabendo disso, eu quero trazer também coisas boas. Quero trazer 5 dicas que eu anotei aqui para a gente viver esse temor na prática, a gente viver esse temor a Deus com fervor, com sabedoria. Bom, o primeiro que eu trouxe aqui, o primeiro ponto, é compreender que Deus é Deus. Bom, a gente às vezes vive o nosso dia muito rapidamente, a gente vive muito distraído e quando nós paramos para fazer uma oração, nós nos pegamos muitas vezes orando de forma relaxada, orando de forma desatenta. Bem, e isso é uma coisa muito imprudente de se fazer. A gente não faria isso nem com pessoas, mas nós fazemos isso com Deus. Então, esse primeiro ponto que eu quero destacar, essa primeira dica, é compreender que Deus é Deus. Termos seriedade diante dele, termos muito respeito ao lidar com Deus, ao se dirigir a Deus, confiando na sua misericórdia, mas sabendo que nós somos muito pequenos diante dele e devemos nos rebaixar, devemos nos fazer menores do que nós já somos para chegarmos até Deus. Segundo ponto, compreender que nosso pecado ofende a Deus. Bem, pensa comigo o seguinte: se eu disser que eu tomei uma aspirina, você vai pensar que o meu problema não é muito grave. Agora, se eu chegar para você e disser assim, olha só, eu estou fazendo quimioterapia, você vai pensar que o meu problema é um pouco mais grave, né? Você vai pensar que talvez eu tenha um câncer. E se a solução do meu problema, que é o pecado, for Deus vir à terra em carne e osso e morrer por nós em uma cruz? Bem, a gente pode perceber que se o remédio para o pecado, a salvação para a gente do nosso pecado é uma coisa tão violenta, a ponto de Deus se transformar em um homem, se encarnar em um homem, vir na terra e morrer por nós em uma cruz, a gente pode começar a perceber que o nosso pecado realmente é uma coisa muito grave. Então, esse segundo ponto é a gente meditar um pouco mais sobre o pecado, a gente meditar um pouco mais
do que está ali por trás do pecado que às vezes a gente não percebe. Muitas vezes nós apenas nos damos conta do prazer que está envolvido no pecado, mas não nos damos conta do quanto isso ofende a Deus, do quão grave isso é. Terceiro ponto, nosso pecado merece uma severa punição. Lembre-se que o seu pecado merece uma severa punição. O seu menor pecado já faria com que fosse justo Deus te mandar direto para o inferno. E saber disso nos deixa em uma posição bem mais vulnerável quando nós nos lembramos de quantos pecados graves nós já cometemos. Quantas coisas graves nós já cometemos. E nosso pecado merece severa punição. Então tente se libertar ao máximo, faça o máximo de esforço, morra, mas não cometa um pecado grave contra o Senhor Deus. Quarto ponto, tenha medo de perder a Deus. Bom, eu acredito que todo mundo que tem uma mãe sente medo de perder a mãe por diversos motivos. Enfim, um dos maiores motivos que os filhos têm medo de perder a mãe é o simples fato de que as pessoas mais velhas tendem a morrer primeiro. E se a gente tem medo de perder a nossa mãe por ela ser uma das pessoas que mais nos amam na face da terra, por ser uma das pessoas que mais se preocupam conosco na face da terra, nós também deveríamos ter medo de perder a Deus se nós fôssemos pessoas sábias. Todo mundo que é sábio tem medo de perder a Deus, porque Deus, Ele cuida de nós muito mais do que nossas mães. E nós simplesmente não nos importamos muito, pelo menos não aparentemente, com o fato de perder a presença de Deus de nossas vidas, de perder esse cuidado que Deus tem para conosco. Bom, lembre-se desse ponto na próxima vez que você estiver vivendo de um modo muito relaxado, muito esquecido de Deus. Tema mais a Deus com esse quarto ponto. E o quinto e último, compreenda que você é muito vulnerável. Compreenda que você sem Deus, você não é nada. Compreenda que você precisa de Deus para acordar, para existir, para respirar, para tudo. Tenha temor a Deus, porque você é muito vulnerável. Outro exemplo prático. Sabe quando você compra um cachorrinho e é um cachorrinho muito miudinho, às vezes você ganha um gatinho muito miudinho? Esses animaizinhos que não são sábios, eles tendem a ficar muito próximos de qualquer um que lhe dê carinho e segurança. E nós, que somos seres racionais, nós simplesmente não ligamos para o fato de que nós somos muito vulneráveis, de que nós estamos para morrer a qualquer momento, de que um dia para Deus é como 1000 anos para o homem, ou seja, em um dia morre toda uma geração para Deus. E nós não nos damos conta de que a única coisa que vai nos proteger, que vai nos fazer vencer essa morte que está para chegar, é Deus. Então, compreendendo o quão vulnerável nós somos, nós temos tudo para sermos pessoas mais sábias, temos tudo para temer mais a Deus. Espero que tenha gostado desse vídeo, um grande abraço, se inscreva no nosso canal, siga cristão.valor no Instagram, eu aposto que você vai gostar muito das nossas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.